Olá, eu sou o Carlos Eduardo e vou dar início à apresentação do nosso projeto da pesquisa 1 para a disciplina de PSPD. Nós desenvolvemos o Distributed Itinerary Aggregator, que é uma plataforma distribuída de buscas de pacotes de viagem. A nossa primeira apresentação está dividida em 6 sessões. Eu ficarei responsável por conduzir a abertura, abordando a introdução do projeto e os fundamentos do framework gRPC. Na sequência, meus colegas Gabriel, Guilherme, Arthur e Matheus assumirão para detalhar a aplicação construída, que é o comparativo de desempenho contra o REST, e a infraestrutura orquestrada no Kubernetes e a lógica dos nossos microserviços. Entrando na nossa primeira sessão, o grande objetivo deste projeto foi sair da teoria e experimentar na prática a construção de uma aplicação baseada em microserviços, tudo isso operando em ambiente Cloud Native com o Kubernetes, especificamente através do Minikube. A nossa aplicação simula um agregador de viagens, o usuário faz uma busca no nosso front-end React e o nosso gateway, em Java, consulta em paralelo dois microserviços escritos em Python, que é o módulo A, focado nos voos, e o módulo B, focado em hotéis. Para que essa comunicação distribuída acontecesse da forma mais rápida possível, nós adotamos o gRPC, mas por que gRPC? A resposta está em dois pilares fundamentais. O primeiro é o Protocol Buffers, ou Protobuf, que em vez de trafegar textos pesados em JSON, nós trafegamos dados binários que são fortemente tipados. Isso garante pacotes de rede muito mais compactos e um processamento da CPU incrivelmente mais rápido. Além disso, o Protobuf atuou como nosso contrato universal. Nós escrevemos um arquivo .proto e ele gerou automaticamente os códigos de comunicação tanto para o Java quanto para Python, garantindo uma interoperabilidade perfeita. O nosso segundo pilar é o protocolo HTTP2. Diferente do HTTP 1.1 tradicional, ele nos permite a multiplexação, ou seja, nós conseguimos enviar várias requisições simultâneas usando uma única conexão TCP persistente e com cabeçalhos comprimidos. Isso reduz drasticamente a latência na rede. Passando agora para a nossa segunda sessão, o edital nos desafiou a validar os 4 tipos de comunicação suportados pelo gRPC, e nós conseguimos cobrir e testar todos eles no nosso ecossistema. O unário, onde temos um pedido e uma resposta, é o fluxo transacional clássico. Nós usamos esse fluxo na função search flights, que é a comunicação principal que o nosso gateway utiliza para montar a tela final do usuário. O segundo é o server streaming, que aqui o cliente faz um único pedido e o servidor responde com um fluxo contínuo de dados. Implementamos isso na função streamFlights, no nosso módulo de voos. É o cenário ideal para catálogos enormes, permitindo enviar os voos um a um sem estourar a memória RAM do servidor. O terceiro tipo é o Client Streaming. A lógica inverte. O cliente abre o canal e manda várias requisições em fluxo. Por exemplo, buscando hotéis em várias cidades diferentes, ao mesmo tempo, né? O servidor processa tudo e responde apenas uma vez, no final, com o resultado agregado. Nós fizemos isso na função Bulk Search Hotels, que é uma arquitetura perfeita para upload de arquivos em pedaços ou ingestão massiva de logs, né? E por fim, o bidirecional. Nele, os fluxos de envio e recebimento acontecem ao mesmo tempo, no túnel, sem bloqueios. Como isso não se encaixava de forma natural numa busca de viagens, nós construímos um laboratório isolado de chat em tempo real para provar o conceito. Esse modo full duplex é obrigatório hoje em dia para jogos multiplayer, por exemplo. Com esses contratos e fundamentos de rede estabelecidos, nós fomos capazes de construir a aplicação real. Eu sou o Gabriel Lima, então vou apresentar nessa sessão uma aplicação distribuídas e feitas em testes funcionais. A minha parte foi projetado o módulo P, Gateway, que é feito em Java, e além do front-end, tratamento de erros. Isso seria aplicação agregada de viagens, pacotes, usuários seria de uma busca de voos, mais os hotéis, né? O sistema monta os melhores combos que poderia ser agendado pelo usuário. Então, isso a gente dividiu em 3 módulos.
aplicação, ela é dividida em um browser, que fica no topo, né? Que faz comunicação com o gateway, ali via HTTP, REST e também gRPC, no caso. O gateway faz a comunicação entre os dois back-end, né? O módulo A e o módulo B. O detalhe importante desse gateway, que o comunica com o A e o B, não é pelo REST e os dois pelo fato do back-end em Python, enquanto o gateway é o Java. De propósito, atende ali o requisito de usar uma linguagem diferente do gateway, né? Que foi requisito obrigatório. Mostra ali a maior força de performance do gRPC. O papel do gateway é orquestrar toda a aplicação, né? Comunicando com os dois back-end, o módulo A e o B. Terceiro, faz aquele produto cartesiano, né? A consulta entre o voo e os preços dos hotéis, devolvendo ali a resposta ao usuário, né? Ao final disso, a gente teve um teste ali organizado, né? Montando ali a validez do comportamento do gateway, junto com o módulo A e o B. O primeiro cenário é a busca válida, né? Pegamos ali um voo de Brasília até São Paulo, esperado ali um sucesso, né? E os dois cenários testam a resiliência ali, né, do servidor, de voos, dos hotéis também, né? O gateway não pode quebrar nem travar, no caso. Então, o esperado é responder ali com 503, serviço indisponível, né? O quarto cenário seria a entrada inválida, né, de dados. Por exemplo, travelers igual a 0. O servidor deve responder com bad request, como resposta inválida. Tudo isso é possível porque o tratamento de erros é centralizado no componente único, que é um global ali, gerenciado pelo Gateway no Java. De lado da interface do front-end é servido por Nginx, né? Também funciona como proxy. Reverso pro Gateway, né? Para rede externa distribuir entre o HTTP. Com isso, mostra a performance, né? E o número de combinações avaliado, o tempo de resposta do servidor, no caso. E vem ali uma busca real, chegando a avaliar ali mais de 2.900 combinações. Olá, eu sou o Guilherme. Nesse projeto eu fiquei responsável por construir a versão alternativa em REST da nossa aplicação e por desenhar a análise de desempenho utilizando a ferramenta K6. Nessa sessão eu apresento o resultado desse estudo comparativo. Para garantir a validade do experimento, desenvolvemos as duas versões com a exata mesma lógica de negócio. A única variável alterada foi o método de comunicação entre o Gateway P e os microserviços A e B. Além disso, as APIs foram validadas para garantir que as duas geram as respostas 100% idênticas em ambos os protocolos. Sobre a nossa metodologia, estruturei os testes no K6 em 6 cenários progressivos, sempre consultando a mesma base de dados, que contém 1.000 voos e 1.000 hotéis. Começamos os testes isolados, de um único usuário, variando o tamanho do payload, e em seguida partimos para os cenários de estresse, escalando a concorrência para 10, 50 e 100 usuários virtuais simultâneos, medindo como cada arquitetura se comporta sob pressão contínua. Esse gráfico foca na vazão do sistema. No primeiro cenário, que é puramente sequencial com um único usuário, o gRPC já tem uma pequena vantagem, com 100 requisições por segundo contra 97 do REST, mas a diferença maior pode ser observada quando a gente escala para os 10, 50 e 100 usuários. A gente vê que a API REST atinge um teto em cerca de 260 requisições por segundo, com uma latência média de 370 milissegundos, enquanto o gRPC sustenta 960 requisições, mantendo uma latência na faixa de 100 milissegundos. Para entender por que o gRPC foi superior, nós analisamos 3 fatores. O primeiro é a serialização binária com o protobuf.
O REST trafega o JSON, exigindo um processamento pesado de CPU para ler o texto, enquanto o gRPC utiliza mensagens binárias compactas, reduzindo o tráfego na rede. Nos deu um ganho inicial de 1,7 vezes na latência, mesmo com um único cliente. O segundo fator, e responsável por sustentar a vazão, é a multiplexação do HTTP2. No REST, o servidor precisa abrir, fechar e gerenciar múltiplas conexões TCP, enquanto no gRCP trafegam centenas de requisições assíncronas simultaneamente sobre uma única conexão persistente, eliminando esse gargalo de rede. O próximo fator é a compressão de headers via o HPEG. Esse algoritmo indexa e compacta metadados repetitivos que em microserviços costumam consumir muita banda desnecessária. Enquanto a gente viu então que enquanto o modelo síncrono do REST começou a engasgar com essa disputa de recursos do sistema operacional, a implementação reativa do gRPC continuou processando na fila de forma fluida. Então, nesse experimento, nós vimos que o gRPC foi capaz de entregar quase 4 vezes a vazão da versão REST com apenas um terço da latência, se provando uma tecnologia superior para esse caso. Olá, eu me chamo Arthur e eu fui o responsável aí por criar a infraestrutura do projeto com Kubernetes. Ou seja, eu fiz os manifestos de Kubernetes, o cluster do Minikube e o script de deploy. Estarei mostrando aí como que a gente colocou essa aplicação para rodar em um cluster real, né? Que foi o Minikube. Bom, olhando aqui para o nosso diagrama, a primeira coisa que dá para ver é que o front-end ele é exposto externamente, o único, né? A única porta exposta. Ele é exposto via esse node port 30500 e o browser acessa esse endereço e o Nginx ele vai agir como proxy reverso, repassando todas as chamadas REST para o nosso gateway. O gateway, o Flight Service e o Hotel Service, eles são todos do tipo Cluster IP, ou seja, eles só existem dentro do cluster, e isso é intencional. Já que a rede externa ela nunca vai falar diretamente com o microserviço, passando sempre obrigatoriamente pelo nosso gateway. E o gateway, por sua vez, né, ele vai chamar os módulos A e B via gRPC sobre o HTTP2, também dentro do cluster. Isso garante a gente um protocolo interno com as vantagens que o Guilherme tinha apresentado, de nunca vazar nada. E aqui no fundo a gente vai ter o diagrama PVC, que é a gente vai ter o PVC, né, que é o nosso volume compartilhado, e que logo eu vou explicar, né, melhor por que ele existe. Bom, falando um pouco aí sobre os arquivos que a gente fez e o deploy, a gente tem dentro do nosso repositório a pasta Kairos, que vão ter esses 5 arquivos aqui, YAML. Então foi um por módulo, né, que a gente subiu. E o mais interessante aqui é esse data YAML, que ele vai definir um job chamado data generator que roda apenas uma vez para popular nossa base de dados dentro do volume compartilhado. E além disso, os nossos módulos Flight e Hotel, que precisam desses dados, eles têm um init container que espera os arquivos existirem antes de subir. Já que sem isso, os nossos pods eles ficavam dando crash loopback off logo na inicialização. Bom, e aí falando uma dificuldade aí que a gente teve foi porque as imagens elas são marcadas como latest e combinadas com um image pool policy never. Ou seja, o Kubernetes ele não recria pods quando a tag não muda. Então toda vez que a gente recompilava uma imagem, os pods continuavam rodando o código antigo. Então a nossa solução aí foi incluir um kubectl, kubectl rollout restart dentro do script do deploy, forçando as pods pegarem imagem nova.
Dos nossos resultados, a gente conseguiu então subir a nossa aplicação dentro do Minikube, conseguiu orquestrar, né, o P para se comunicar com a IB e a interface, ficar exposta, né, pro nosso browser. E o browser, né, conseguindo acessar a aplicação pelo Node Port. E o deploy inteiro a gente automatizou ele. Vai estar dentro do nosso script, da pasta scripts no repositório. O nome dele é deploy minikube e ele inicia e os passos, né, que ele faz. Ele inicia o minikube, aponta para o Docker interno interno do cluster do minikube. Ele builda as 4 imagens. E ele aplica, né, os manifests, já devolvendo a URL de acesso para você conseguir acessar dentro no próprio browser. Então você tem do zero até a aplicação inteira rodando com um comando só, com esse nosso script, né, de deploy. E a gente conseguiu, né, fazer essa orquestração, que foi o que o enunciado tinha pedido. E agora eu vou estar passando aí pro Matheus, que vai falar mais sobre os módulos A e B. Perfeito. Então, para iniciar, é bom a gente comentar que a nossa integração, o nosso ecossistema como um todo, ele foi guiado por uma estratégia que a gente chama de contract first, né? O que significa esse contract first? É como se, antes da gente escrever qualquer linha de código, no caso do microserviço que foi escrito em Python, antes de nós escrevermos nosso código, o contrato, que é o arquivo .proto, ele foi totalmente fechado. Então, a partir do .proto, os stubs, os nossos chamados stubs, foram gerados de uma forma idêntica ao Gateway que foi construído, né? Foi construído em Java pelo Gabriel. E aí, tanto para o Gateway quanto para o serviço. Os stubs eles foram gerados da mesma forma. Então, quando a gente olha para o módulo A, lá no código, o Flight Service, que foi desenvolvido em Python também, a gente tem uma endpoint lá que materializa um modelo unário tradicional para fazer buscas diretas por origem, tanto por origem quanto para destino e data. E a gente já tem outro ponto lá, que é o outro endpoint, que é o Stream Flights, que a gente aplica o Server Stream no código Python. E é isso aí a gente resolveu usando uma palavra-chave. E isso permitiu que o microserviço ele enviasse os voos em fluxo Gateway à medida que eles fossem encontrados. Então a gente impediu um acúmulo de listas gigantescas na nossa memória RAM, né, na memória RAM do pod. Outro cuidado importante de arquitetura foi que a gente procurou tratar os valores monetários, como os inteiros, né, usando int64. Então, nós procuramos eliminar qualquer chance de perda de precisão ou problema de arredotamento que o tipo float costuma gerar. A gente percebeu que ele costuma gerar nesses sistemas distribuídos, né? O nosso serviço ele consome uma base de 1000 voos e ele responde internamente no cluster, através do dado de título da porta, que eu não vou lembrar agora de cabeça, acho que é 551, via cluster IP, né? Passando para o módulo B, que é o Out Source, que também foi construído em Python, nós temos lá uma outra endpoint, que é o Search Outros, né? Unário. E aí, o destaque técnico aqui para nós é o Book Search Outros, que é ele que faz essa implementação do client streaming. Então, nesse cenário, o nosso GET ele envia um fluxo contínuo, contendo várias requisições de cidades diferentes de uma vez só. Em outras palavras, o nosso microserviço em Python, ele recebe esse iterador, processa as buscas na base de dados de forma agregada e devolve uma resposta única, mais consolidada no final. E ele atua de forma simétrica, né, ao nosso módulo A, que é uma resposta interna ao nosso cluster. Então, concluindo a nossa apresentação, aqui a gente consolidou os nossos resultados finais desse projeto e separamos aqui em 4 pilares fundamentais. Então, primeiro, os objetivos foram cumpridos. Conseguimos projetar, codificar e integrar uma aplicação distribuída real, multilinguagem, utilizando o código, como utilizamos o Python, né? Como já foi relatado nos microserviços de RPC, e uma orquestração nativa em cluster Kubernetes de ponta a ponta. Então, no Cloud Native, na prática, o grande aprendizado foi que entender esse papel de cada componente da infraestrutura.
Então, quando nós olhamos principalmente porque é a parte que aprendemos em sala, né, a questão da primitiva do Kubernetes, ela resolveu aí um grande gargalo real do nosso projeto. Então, os serviços, né, que foram implementados, o desenvolvimento de serviços, eles conseguiram garantir através dos testes, nós conseguimos garantir uma certa resiliência e o roteamento. No aspecto de performance, a análise dos nossos testes de carga deixaram em evidência, né, de forma clara, que o gRPC ele venceu em praticamente todos os cenários. Então, a gente teve um ganho inicial aí de 1.7 vezes, com apenas um cliente ativo, né, que valida a eficiência da serialização binária do nosso protobuf, que é muito mais leve para a CPU do que interpretar textos em JSON, né? E a nossa grande validação da arquitetura, ela apareceu quando nós colocamos os testes sobre um estresse maior, né, com 100 usuários simultâneos. E aí o gRPC ele entregou 3.6 vezes mais performance, enquanto o nosso modelo REST tradicional, ele saturou por limitações físicas de consideração do HTTP 1.1, né? E o gRPC, ele, ele manteve uma vazão alta e a latência baixa, escalando aí uma multiplexação do HTTP2. E com isso a gente conseguiu até provar que a escolha do protocolo é, de certa forma, decisiva para o sucesso do nosso sistema em ambiente de produção. E, por fim, as principais lições aprendidas, que o uso do contrato único, né, que no desenvolvimento de software nós estamos acostumados a usar um outro tipo de arquitetura, né? Não essa programação distribuída. Aqui a gente usa o ponto proto. A verdade absoluta do sistema. A gente usa esse arquivo como se fosse uma verdade absoluta do sistema. E os cuidados necessários com as políticas de ciclo de vida, né, de imagens locais. Então, encerrando a apresentação, fica aqui o nosso feedback, o nosso aprendizado e os detalhes que conseguimos receber nesse projeto de pesquisa, pelo menos nessa primeira parte. Muito obrigado a todos e boa noite.